Boa noite. Estou aqui começando uma live. Já já vai entrar minha convidada. Começando aqui um novo desafio nessa vida. E hoje vai ser um dia muito bacana. Eu comecei um pouco antes para esperar vocês entrarem. Vão entrando, fiquem bem à vontade. Seja bem-vindo, Daniel. Já já a nossa convidada vai chegar. Eu entrei um pouquinho antes nessa sala. Estou aqui tomando um chazinho. Me conta de onde você é. Vamos conversar. Muito frio aí? Aqui está muito frio. Estou aqui num novo momento da minha vida, muito emocionada de estar fazendo parte desse momento, de trazer mais um livro à vida. Olha que chique. Já já teremos a nossa convidada. Quem for entrando vai chegando, vai sendo bem-vindo. Vamos aguardando mais uns minutinhos. Enquanto isso, olha só quem chegou, quem entrou na minha live. Oi, Sidney. Bem-vindo. Tá muito frio aí? Aqui tá um frio, minha gente. Olha, eu vou procurar aqui quantos graus. Está frio, 6 graus. Ó, a nossa convidada disse que já já vai estar aqui. 5 minutinhos para ela chegar. E então, gente, sejam bem-vindos. Eu já quero começar aqui conversando com vocês dois que estão online. Já já vai entrar mais algumas pessoas. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Hoje é a primeira live. Já já vamos ter todos os dias agora, até o lançamento do livro, a gente vai ter live. A ideia é fazer com todos os autores. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estão ouvindo bem, pode me confirmar ali, porque é a primeira live que eu estou fazendo nessa temporada. Faz um tempão que eu não gravo. E aí, estou aqui me colocando para contar um pouquinho para vocês do que é esse livro novo. Um livro novo que eu quero contar para vocês o que está acontecendo. Estou aqui espiando meu computador por trás aqui. E, por enquanto, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o meu livro Tudo Comunica Você. Foi o livro que eu escrevi em 2023. Inclusive, fui lançar esse livro lá no Rio de Janeiro. A primeira foto dele que eu tenho foi no Cristo Redentor. Achei que foi um momento muito especial para mim. Fiz questão de ir lá. E esse livro eu tive muita sorte, eu diria sorte, mas não sei se é essa palavra, mas depois que eu escrevi esse livro, eu resolvi cadastrá-lo, né, num concurso do literário, do Prêmio Jabuti. Cadastrei, virei as costas e fugi. Foi mais ou menos isso. Porque eu fiz esse livro totalmente sozinha, né? Então eu estava muito insegura mesmo.
e falar sobre coisas que eu estou falando nesse livro, então também é complexo. Eu sei que não são todas as pessoas que gostam. Oi, Indy, entre, fique à vontade. E aí, esse belo livro, passado alguns meses, né, que eu tinha escrito, já tinha esquecido, tinha deixado ele lá concorrendo e nem sabia que estava no páreo, né? Não imaginei isso. E aí, quando eu vou ver qual é a minha grande surpresa, quando eu fico sabendo que eu estava não entre os 10 finalistas, eu já estava entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti, que é um prêmio literário nacional. Então, para mim foi assim muito legal, muito impactante, foi uma iniciativa muito ousada da minha parte, mas eu fui lá, dei as caras, meti a cara e arrisquei, né? Me coloquei, escrevi, fiz a editoração, fiz a capa, diagramação, organizei tudo, eu já trabalho com diagramação, né? Então organizei o que tinha para ser organizado, fiz bonitinho e tal, e coloquei, mas assim, não esperava. E ficar entre os 5 finalistas para mim, assim, pensar que eu fiquei na categoria não ficção, economia criativa, acho que era o eixo não ficção, e a categoria economia criativa. E quando eu cheguei de viagem, coloquei o pezinho no Brasil, de novo, eu simplesmente pensei no livro e falei assim, dá uma olhadinha, né? Sabe aquela intuição? Então, aquela intuição me levou a procurar notícias sobre o tal do prêmio Jabuti. E eu estava assim, aérea, estava totalmente em outro. Eu estava em Nárnia, né? Como brinca. E não esperava isso. E daí, quando chegou, né? Sento no meu computador, entrei no site do prêmio para dar uma olhada, nem entrei no meu e-mail. Entrei no site e já achei meu nome, já estava entre os 5. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não acredito. Daí que eu vou olhar meu e-mail e tá lá uma cartinha, assim, você ficou entre as 5 finalistas, fui convidada para ir lá no Ibirapuera, em São Paulo, foi muito bom. É complicado para mim, que moro no Paraná, moro no interior do Paraná, sudoeste do Paraná, e tá no meio, eu sentei na plateia, né? Aí do meu lado, assim, um pouquinho mais na frente, tava o Karnal. Eu amo o Karnal. Então, assim, meu Deus. Daí, quem estava concorrendo também lá, né, é uma outra pessoa que trabalha com branding, que é a Ana Couto. Meu Deus, eu adoro ela, eu leio muitas coisas dela e ela estava lá concorrendo junto comigo, entende? Então, assim, você se colocar nesse lugar, para mim, foi muito, muito interessante. Foi demais, assim. E, por causa disso, que foi assim como se fosse um ok do universo, vai lá, segue, que eu resolvi escrever outro livro, né? Aí esse outro livro eu não fiz sozinha. Esse outro livro que eu convidei alguns amigos. Estes amigos são, a maioria deles trabalham com espiritualidade, mas não necessariamente como terapeutas, né? Então, alguns sim, alguns são terapeutas, outros trabalham com mentorias, por exemplo. Né? Tem o Luiz, por exemplo, que é um escritor. Então, o Luiz coloca na vida dele, nos livros, nos vídeos, se vocês olharem no TikTok, os vídeos do Luiz, ele tem milhões de visualizações. E ele fala sobre paternidade, ele fala sobre comunicação não violenta, ele fala sobre coisas muito interessantes. E não está trabalhando com a espiritualidade, mas está, né? A partir do momento que você está fazendo algo que envolve o teu propósito, está encontrando, está trazendo soluções para as pessoas e mostrando um caminho valoroso, um caminho agradável, isso é espiritualidade. Oi, Aretusa! Que bom que você está aqui, que bom. A minha mãe chegou, Lili Catuso, a Indy, muito bom ter vocês aqui. Essa é só a primeira live de muitas. Essa semana a gente vai engrenar aí uma por dia.
A ideia é trazer todos os autores do novo livro, que até então eu estou aqui só dando uma enroladinha para falar um pouco mais do livro depois que a nossa convidada se apresentar. Eu vi que ela já chegou ali. E a ideia é fazer mais lives. Então, amanhã, inclusive, vai ter com a Aretusa Siqueira, que é mais uma autora do livro e que tem um trabalho muito legal. Oi, bem-vindos, cheguem. Estávamos esperando vocês. Olha aqui a Graça me chamando. Vamos esperar ela entrar. E enquanto isso eu vou dizendo para vocês o quanto eu estou feliz com esse momento. Olha aí, chegou a Muito, minha muito dica. boa noite, gente. Boa noite, dona Grazi. Como que você está? Nossa, o coração pulsante de muita alegria e aqui na nossa cidade é muito frio, né? Muito frio. Muito frio. Tava falando no comecinho aqui, estava 6 graus. Não sei se isso tá só caindo, né? Acho que já já esfria mais. Ana, eu não sei você, mas Ah. eu tô fazendo um movimento por aqui com o nosso povo todo, falando do livro, Ai, que legal, né? Eu tô tão ansiosa também. falando desse convite maravilhoso que Ah, você nos trouxe, que é o chamado. E que esse despertar que você trouxe a todos nós foi, foi muito mais do que falar sobre como nos sentimos diante da grandeza que é a vida e o seu movimento, mas foi de nos reconectarmos à fonte. ai, demais, né? Eu tava esperando você chegar para contar um pouco mais do livro, acabei enrolando ali um pouco. Agora eu vou começar a explicar. Oi, eu vi que o Daniel entrou, tudo bem? Que bom que você está aqui. Aretuza, é uma honra ter você também, né? E Grazi, então, já que você é a nossa primeira voluntária das lives aí, né? Agradecendo você, então, em primeiro lugar, mas assim, dizer o quanto eu tô feliz com esse projeto. Esse projeto eu contei um pouco, então, também de como ele começou no livro, e eu vou cuidar muito pra a gente não dar spoiler. Vamos falando, mas eu cuidado para não contar, porque isso é fácil de acontecer, né? Mas então, o livro, Quando o Chamado Acontece, que é o nome do livro, nós ainda nem temos nenhum protótipo físico, eu estou só com o meu livro antigo aqui em mãos. Já já a gente vai ter para começar a mostrar para vocês. Mas ele surgiu de um chamado. Eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu fui apresentada ao livro. Esse livro, e daí eu estava fazendo um processo de naming, até brinco isso, né? Eu trabalho com marketing, eu sei o que é um naming. Eu estava lá descobrindo e conversando com seres, com espíritos amigos, enfim, para tentar descobrir o nome do livro, sabe? Então, assim, eu acordei muito com aquilo. Meu Deus, eu estava fazendo um livro. Meu Deus, eu tenho até o nome. Meu Deus, tenho que chamar pessoas. E daí me veio muito assim, convide seus amigos, convide, né, as pessoas que você já conhece. Porque eu falei muito no meu primeiro livro sobre isso, sobre a gente dar as mãos. Que quando a gente está junto com outras pessoas, o movimento é diferente, né? A gente está integrado. Enfim, aí eu sentei um pouco aquele dia e falei assim: quem que eu vou chamar? E aí chamei, coloquei, fiz um grupo, né? E já fui colocando as pessoas, não fui nem convidando por fora, fui já lá no grupo eu explico. Aí coloquei então meus amigos terapeutas e o legal que quero contar aqui para vocês, não se conhecem. Alguns se conhecem, alguns, mas nem todos. A Grazi não conhece quase ninguém, né, Grazi? Só eu. Quase ninguém. E quando o convite começou, porque a Ana ela é do sentir. E ela é do manifestar o que sente. E diferente da gente que é mais desconfiada, que primeiro vai sondar para ver se depois confia, a Ana é toda luz. E desde que conheço essa pessoa maravilhosa, né? Somos da verdade, é autenticidade, né, Ana? Isso Ai, é muito de ti. Aí ela me coloca num grupo do WhatsApp com uma galera que tem um papo muito maravilhoso que é sobre espiritualidade. E falei, meu quase, Deus. quase insano, né? Quase insano. Bera,
Quando eu levei porrada de tudo que era lado por ser espiritual demais, que estava aprendendo a fazer o movimento contrário de viver o mundo externo, lá vem essa pessoa maravilhosa e me diz: vem cá, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Quase ela disse isso, mas não precisou. Mas você sabe que eu tava fazendo agora umas aulas da minha mentoria e eu tava muito sobre isso. Que a gente vai escapando, porque o mundo vai cobrando de você um papel que não pertence a você, assim, às vezes, né? Então, a gente deixa, vai escapando pelos dedos esse papel. E aí eu coloquei você, eu coloquei algumas pessoas no grupo que não se conheciam, enfim, e de repente começa aquelas conversas muito loucas, né? De quem já tá desperto, de quem já vivencia a espiritualidade na prática. E eu falei, meu Deus, eu vou assustar algumas pessoas ali que embora trabalhem a favor da espiritualidade, não são tão abertos para a espiritualidade, porque a espiritualidade é univers, né? É infinita, é grandiosa, é maravilhosa, também é assustadora, é difícil, tem um monte de controvérsias, né, para quem trabalha com isso. Mas deu certo. Gostei muito do grupo. E uma das primeiras coisas que eu tenho para contar para vocês sobre o livro, quando o chamado acontece, é que algumas pessoas não conseguiram escrever. Ah, é verdade. Os ataques, as resistências, as dificuldades são grandes para quem trabalha no movimento a favor da luz, né? A Grazi sabe, com certeza, no trabalho dela, ela deve passar por isso, né? E eu, a partir do momento que me coloquei para escrever, como. Até usar uma palavra, não costumo falar muito disso, mas tipo uma mensageira mesmo, sabe? Vamos trazer essa verdade, vamos cutucar, vamos mexer nesse enxame, sabe? Eu me coloquei nesse lugar, as coisas começam a travar mesmo. E eu quero saber de você. Você teve dificuldades para escrever? Me conta. Eu tive resistência, muita resistência. E justamente por estar nesse conflito de ataques anteriores tentando me afastar do chamado. E por estar cansada de tanto levar, eu falei, eu vou me recolher. E quando o chamado veio, eu fiquei brigando, foi comigo. Aí já não foi externo. O pessoal tá chegando, a Tati, a Maria, Bem-vindas! chamando. Falei, Maria, chama mais pessoal, chama o pessoal dos outros grupos também, Maria, por gentileza, Tati. Nós estávamos em aula, então por isso o processo Ah, acelerou é? um pouquinho. E Ana, aí eu percebi que o ataque estava sendo eu brigando com a minha própria capacidade e força de posicionamento. E aí eu percebi que eu não tinha mais o direito de ficar calada, Nossa, eu senti muito isso também sobre o meu. né? E que também não deveria mais dar direito aos outros de manifestar como eu deveria ou não. Por Nossa, lado, eu também. Muito. ele vem, ele é seu, ele é único, eu digo que ele é intransferível e que se você não tomá-lo, a divindade não vai te deixar em paz. Aí eu não Exatamente. dei conta, eu falei, quem não está me deixando em paz agora é a minha própria força. E aí, quando você deu o ultimato, eu falei, galera, ou vocês fazem, ou eu corto vocês daqui. Eu tinha que tomar decisões. Aí eu decidi, não, eu tenho que dar minha contribuição. E foi assim, eu sentei e em 4 horas, Fez download, tudo. o É, download veio. eu senti muito isso, assim, do tipo, você vai ser cobrada um dia por tudo isso que você está deixando de fazer. Por medo, por insegurança, por comparação, sei lá, tentar me colocar num lugar que nem me pertence. É essa caixinha que eu falo muito que colocam a gente, né? Então, eu também tive que brigar muito e eu já estava vindo da briga do primeiro livro, né? Porque aceitar que você está falando sobre algo que as pessoas fogem, as pessoas têm medo, as pessoas julgam, e você enfrentar tudo isso é difícil, mas ao mesmo tempo me preencheu de um jeito, assim, veio muito aquela força interna. Então eu fui entendendo que é ali o caminho, não adianta mais fugir. E não é só falar da espiritualidade, a minha ideia não é virar uma terapeuta, como eu admiro muitas ali do grupo que são, mas eu vejo que o meu papel era falar.
E daí eu penso, se eu tenho os contatos certos, as pessoas legais, e eu falo, e eu escrevo, e eu administro, por que não fazer um livro, né? Então, fiz assim com a maior certeza, sabe? E acho que a gente fez rápido, porque a gente demorou um pouco, foi mais ou menos 6 meses. Eu acho isso rápido para um livro, porque a gente juntou 10 pessoas escrevendo, né? Então, é, todas com chamado, todas percebendo o chamado, porque eu acho que muitas pessoas passam pelo chamado, mas não se dão conta quando ele acontece. Tanto que o nome virou esse, né? Quando o chamado acontece. É porque você está despertando o teu propósito. Então, foi dali que surgiu essa ideia. E o tal do chamado não é fácil, né? Não é fácil. Quanto adoecimento nós percebemos, né? Quantas falências acontecem nos negócios, relacionamentos desfeitos, vida que deixa de ser vivida por não fazer o que é simples, o que nos é dado. E eu acredito muito de, de que quando nós nos permitimos sentir, é muito leve. E sabe, Ana, depois que foi entregue a você todo o material descrito, eu fui para o Reiki. E no Reiki foi sentido sem que eu expressasse. E aí ela falou: tem algo novo que vai ser lançado em breve, não é? Que legal! Aí eu falei sim e discorri sobre alguma coisa, né? Ela falou: Sim. pois saiba que, que a espiritualidade lhe dá o recado neste momento de que você está atrasada. Olha só! Você está atrasada. É o sentimento que eu tenho, Grazi, de que eu tô atrasada. Eu fiquei muito tempo imersa nessa, na fisicalidade mesmo, de você construir carreira, você cuida de filho, daí você acaba fazendo assim, tipo, uma coisa junto com a outra, tudo meio com a barriga, e não faz o que a centelha tá dizendo, né? E eu tenho isso de que eu deveria escrever desde criança. Eu sabia que eu tinha que escrever. Então, eu ia bem nas matérias que envolvia português. Eu escrevia textos, as pessoas me vinham me falar que se comoviam com os meus textos. Aí, lancei a revista, comecei a escrever na revista. Então, já era um movimento que tava vindo e eu não tava ouvindo. Até que eu tive que ouvir uma voz verdadeira, um chamado, né, verdadeiro, que eu conto no livro. Que eu escutei uma voz falando no meu ouvido esquerdo, né? E ele veio e falou: pronto, Ana, agora você está prontinha para fazer o que você veio fazer nessa vida. Eu escutei aquilo e eu falei: sabe quando você faz assim? Já posso escrever. Saiu o peso assim, ó. Como quem diz assim, antes eu estava tentando me pôr na vida, agora não preciso mais. Foi isso. E como a gente demora para perceber que é um canal, que somos um canal. Eu demorei. E aí não temos, E né? nunca fugi da espiritualidade, porque ela sempre me envolveu, sabe? Mas a iniciativa de falar assim, chega de querer agradar, chega de querer fazer o que esperam de você. Você está super preparada, mais do que preparada. Vai ser cobrado de você se você não fizer. Então, assim, ou você faz, ou nem tem para que continuar aí. Talvez seja muito isso, sabe, Grazi? Foi tão forte para mim que eu entendi que assim, gente, se eu não, eu vim aqui para fazer isso. Se eu não fizer, talvez eu vá embora. Então é melhor eu fazer, fazer rápido. E, É muito grave. e você trouxe muito, muito bem desenhado na tua estrutura do seu primeiro livro, que é um livro admirável, né? Onde Você leu? nós. E ali você percebe quanto tempo você já poderia estar contribuindo. Ok? Exatamente. Ok, que agora eu digo sim, que agora eu me permito, mas não tenho mais o direito de me calar, não é? Não, não tenho mais. E você sabe que assim, pensando, né? Olha quantos de vocês ali, amigos, né? Não tiveram a iniciativa de fazer isso, sendo que já tinham vontades também. A gente vai conversar com todos ali, né, agora nessa semana. E eu sei, porque eu conheço todos eles. A Aline, que a tal de até tá assistindo a gente, ela escreveu o dela no mês passado. Não, ela escreveu faz tempo também. Ela lançou agora, junto com esse. Não sei se tem 15 dias de diferença, assim. Ela, ela lançou semana passada, entendeu? A gente vai lançar dia 10. Então,
que impulso, né? Que delícia ver ela se soltando, e com certeza eu ajudei ela a se empolgar. É, a Joyce vai escrever outros livros. Eu tenho certeza que você, Grazi, não vai ser o primeiro, quer dizer, pode ser o primeiro, mas não vai ser o último, né? Com certeza você já deve ter e-books e coisa arada, né? Conte para nós, isso que eu queria te perguntar. Eu atuo na enfermagem desde minha primeira escolha profissional e nos tornamos educadores por natureza. E aprender a ler os sinais, eu digo agora os sinais vitais, é que me veio a palavra, né? A gente aprende a ler os sinais vitais para decidir como está o estado de saúde de alguém. Só que a gente lê muito mais do que isso. Nós, Tudo faz... comunica. Nós fazemos leituras na área da saúde que vão muito além do físico. E então, perceber toda essa sensibilidade lá na enfermagem, nós temos a obrigatoriedade, né, do prontuário, onde a gente tem que descrever como o paciente passou, enfim. E eu me via escrevendo coisas além do protocolo. E nisso sempre gerava intriga, principalmente com a medicina, Sério? porque entrava na subjetividade. Entrava no campo sutil, como falar dos cheiros, como falar das percepções, né, das dores e sofrimento da alma. Então, todo esse conhecimento, ele ficou muito tempo reprimido e muito tempo tendo que ser encontrado palavras para dizer o que se percebia. E quando chego na vida também como contribuinte na educação, vivi a mesma dificuldade, Ana, que era como levar para o mundo acadêmico a espiritualidade. Aí ela vira um recurso, né? Você não pode já ir colocando a espiritualidade para fora. Você tem que estar lá e daí lá você se usa do meio para ir colocando, né? E foi muito sofrimento, até que a vida te joga, né? Ela faz você encontrar os caminhos certos, mesmo que dos jeitos mais dolorosos e incompreensíveis que a gente encontra. Então, já há quase 20 anos carreira solo, então eu tomei a liberdade de fazer É, como agora. entendo, me Uhum. responsabilizando, né? Claro, pela entrega. E hoje, sim, são e-books, são contribuições de lives, são muito conhecimento de forma gratuita, de forma monetizável através das terapias, as mentorias ensinando os nossos mentorados a escrever mais. Através Demais. da constelação, Ana, a gente usa muito a escrita sistêmica, a escrita terapêutica, que todos os terapeutas hoje utilizam, que na verdade está, né, hoje muito bem colocada como uma cultura de vida, não mais como meio terapêutico, que é, É verdade. né, escrever o que você sente. Solte no papel, é uma forma da alma inconsciente poder expressar aquilo que a gente tenta tanto controlar, né? Nós somos muito castrados na nossa cultura, castrados no nosso posicionamento, na nossa forma de ver sinais, interpretar sinais. Então eu digo a você que foi um caminho bem árduo, bem difícil, Eu mas imagino. que existe a tribo certa Verdade. e que nós podemos nos reencontrar. E você promoveu isso. E quando você promoveu, oi Marlene, querida, gratidão, viu? É bom ver vocês todos aqui. Janete também chegando, a Maria. Andréia, Darina. Olha aí, pessoal, vem, né? A gente sabe que nós temos aí uma comunidade de destino que foi silenciada há muito tempo, mas que agora está encontrando sua voz de novo. E quando nós estamos soltando a nossa voz através da escrita, nós somos compreendidos de diversas formas. De forma silenciosa, de forma barulhenta, não importa. Não, e você sabe que eu recebi muitos insights da espiritualidade, né? Dizendo assim que quem precisa ler, vai ler. Né? Quem precisa se conectar, quem precisa receber informação, vai receber informação. Então também vai muito da gente soltar, né? Não querer ficar no controle. É assim, fazemos a nossa parte e liberamos, né? Deixa que o universo haja. Então, eu tenho muita fé de que muita gente vai ler. Sabe que aconteceu uma coisa com o meu outro livro que eu não esperava, assim. Esses dias até uma amiga que me contou.
que ela estava conversando no WhatsApp, ela estava em São Paulo, eu conheci ela no curso, né? Não conheci ela por localidade, era online o curso. E aí ela voltou para o Brasil e ela estava em São Paulo, acho que em Sorocaba. E aí ela me falou assim que ela estava conversando com alguma coisa que eu curti uma foto dela no Instagram, ou se escrevia alguma coisa. E alguém que estava junto com ela, tipo, numa clínica, assim, integrada com várias mulheres, falou assim: Espera aí, você está conversando com a Ana Macari? E aí ela falou, sim. Daí ela falou, você é amiga dela? Daí ela, sim, é minha amiga. Daí ela, eu não acredito. E daí chamou umas pessoas, assim, que estavam na clínica e falou assim, você sabia que ela é amiga da Ana Macari? E começaram a falar assim. E daí eu já li o livro dela, eu adoro ela, não sei o que. Daí eu também já li o livro dela, e não sei o que. E eu fiquei, essa menina veio me contar, né? E eu falei assim, eu não acredito. Porque a gente pensa que só quem tá em volta da gente, quem vai ler. E na verdade é muito ao contrário. As pessoas que estão no na nossa cola, você vai ver, tá? Se prepara com o livro agora. Os mais próximos não vão ler, tá? Minha melhor amiga não leu. Sou magoada com ela. Se ela vê essa live, ela sabe. Ela não leu. O meu pai não leu, tá? Muita gente não leu. Aí, de repente, do nada aparece uma pessoa lá de Sorocaba. Meu Deus, como é que ela sabia que eu existo, sabe? Então, assim, a internet, ela dá pra gente pistas, né? Ela vai levando pra onde tem que ir. Então, a partir do momento que você se coloca como uma peça, né? Eu tô aqui jogando, mas eu tô trabalhando para uma causa maior e mais nobre que eu nem sei exatamente quem é, né, que tá me ajudando do outro lado, a gente não sabe. Eles vão levando. Então, assim, saiu muito esse peso de querer acertar, sabe? Eu faço, o universo leva. Assim que eu tenho pensado ultimamente. E eu entendo e vejo que sempre há algo que transforma a vida do outro. E você escolheu ou foi conduzida a chamar por Foi. Com certeza foi. cada uma trará. Veja, vai comprar o livro, não conheço a Ana, mas eu vou comprar o livro porque conheço a Gra. E daí Exatamente. eu vou perceber que vai costurar com eixos e necessidades de temas dos outros autores. Então, por exemplo, quando se destina a ler sobre o que levou a despertar em mim esse chamado espiritual, ao compreender que é algo ainda intrauterino, ou seja, e vem muito forte, porque da minha base religiosa não é essa a questão, né? Mas eu venho de crenças e culturas religiosas muito fortes na católica, então eu venho de um contexto neste livro para que entendam onde isso tudo nos leva, que é da rejeição, da gestação, do trauma de nascimento, trauma de infância, adolescência, vários traumas que E eu não sabia, tá? Eu li e fiquei assim. me dariam a desistir da vida. E a vida, ela me conectou no mundo dos mortos. E isso é pesado, porque eu atraio uma série de mortes à minha volta e dedico a minha vida inteira a servir a saúde, a servir a vida, mas cheia de desafios o tempo todo, passando aí por renúncias que levam ao câncer, e do câncer a experiência com o Arcanjo Miguel, de Arcanjo Miguel com a Mãe Divina, e, meu Deus, quanta revelação, quanta comunicação espiritual e vários sentires de cada autor de uma forma diferente, numa história de vida diferente. Nossa, você vai ver. A Grazi não conhece as histórias, tá? Eu tenho Não. que deixar isso claro, que só eu sei todas as histórias, só eu li. Mais ninguém leu. Então, elas vão conhecendo agora umas às outras, igual vocês, leitores, vai ser tudo junto. Então, eu tô muito emocionada por isso também, porque eu li todas as histórias, né? Eu achei todas demais, assim, todas de você ficar lendo. Esse livro vai ser lido muito rápido, porque quem tá empolgado, ele não vai querer parar. Vai ver. Eu entendi que é um livro que conversa com o leitor o tempo todo. É. E cada um na sua linguagem. É muito bacana.
Sabe que você falou da religião, né? Eu falo muito sobre sem religião. Gosto muito de pensar assim, porque a espiritualidade para mim é muito maior, né? Então eu coloquei no livro, até na minha parte, eu coloquei que os outros autores não têm obrigação nenhuma de pensar como eu. Deixei isso bem claro. Que é, na verdade, é muito mais um instrumento da espiritualidade do que é. Nós não somos um grupo de uma certa religião que se resolveu juntar para doutrinar os outros. É muito pelo contrário. É experiências de vida, cada um mostrando a sua forma de ver o chamado. E eu não perguntei que religião que era, não perguntei nada. Então ali tem gente misturada de todos os tipos. E é lindo, né? Porque nós entendemos que existe uma só força e esta força que nos uniu, ela vem a contribuir com a vida de tantas pessoas, que é um projeto que não deve parar, é óbvio que não vai parar. E, e olha, Ana, vai ser de uma riqueza de transformação a vida de muitas pessoas. Por Eu quê? acredito. Porque as histórias conectam. E o que existe nesse livro é uma reunião de vivências reais, Exatamente. superações reais, de encontro, de solução, numa postura de vida muito bonita. Porque muita gente que passa por desafios, né? Às vezes ficam intimidados de contar para os outros que estão passando por aquilo. Às vezes eles julgam tanto, né, que não tem nem coragem de dizer, gente, eu ouvi uma voz, e agora o que, que eu faço com isso? Sonhei, o que, que eu faço com esse sonho que é perturbador, não foi um sonho comum, sabe? Então as pessoas não sabem o que fazer, e lendo uma história de alguém que passou por isso e tá ali inteira, tá ali viva, feliz e dando resultados e fazendo, você se conecta e você se inspira. Eu acredito muito na inspiração. Muito mesmo. A ousadia, né? Mulheres maduras, nós temos um autor, né? Dois homens. Dois homens. Ó, viu como a gente não sabe? É dois... A minha ideia inicialmente era não convidar só mulheres, sabe? Mas para mim, tanto a espiritualidade me dizendo que não era só mulheres, e não só no livro, mas nas minhas coisas, porque como eu tenho uma revista feminina, a minha ideia é sempre ir criando coisa para as mulheres, porque eu tô meio bitolada a fazer isso, né? Parece que isso é um chamado da minha alma também, sempre foi, fortalecer mulheres. E daí eu acabo ali, daí nas minhas mentorias e tal, não é só mulher, não é só mulher. E daí né, eu fiquei com esse negócio do livro, não é só mulher. E aí eu falei, não, eu vou convidar o Du, eu convidei ele antes, e depois o Luiz. Só que depois eu parei para perceber, são dois homens diferentes. Eles têm uma energia feminina grande, mas assim, amorosa. O Du, ele tem um curso de felicidade. Olha o nome da mentoria dele. Ele ensina as pessoas a serem felizes. É lindo isso, cara. Lindo. Lindo. De O um homem. Luiz e o Luiz fala de paternidade, de maternidade, de ensinar filho, criação de filhos. Os dois têm uma energia, assim, feminina imensa. E aí eu vou falar, eu tenho uma energia masculina enorme. Então, assim, não é só para mulher. É para quem está preparado para chamado mesmo. Para quem está preparado para ouvir espiritualidade e para que ela atue na vida. E uma coisa é certa, baseado nesses 30 anos de vivência na área da saúde, é quando a gente faz uma travessia dolorosa, muito significativa na nossa vida, é que a gente reconhece de fato a espiritualidade. É. Ninguém reconhece a espiritualidade, não vou generalizar, né? Mas é raro alguém reconhecer a espiritualidade somente na gratidão. É muito raro. Eu falo disso na minha parte, tá? Que é luz e sombras. Não adianta você descartar as suas sombras, ela faz parte de você. São os dois lados da mesma moeda, são os dois lados. E você precisa integrar isso, senão você não sai daqui inteiro. E você fica achando que é só gratiluz, né? Isso eu falei muito, né? Não é gratiluz. Tá mais pra namastreta. Isso. Sim, sim. E uma coisa que eu sempre ouvia, tá ouvindo vozes? Então o departamento é na psiquiatria. E, Nunca. e quando eu anunciei ser reikiana, lá em 2003, Nossa, faz foi, tempo. é muito tempo. É uma pioneira do contexto geral na nossa região, né?
era só títulos realmente de loucura, né? De insana, de envergonhar a classe, de trazer situações indevidas, de fomentar a não cientificidade, enfim, sobrevivi. É, E essas dores, como mulher, que passamos também, né? No relacionamento, com família de origem, com família atual, as traições, os problemas financeiros, os problemas com a profissão. Somos um grupo de mulheres maduras, né? Esse livro não é um livro que vai cair na mão de um adolescente, porque ele ainda não terá a maturidade para acompanhar esse processo evolutivo. é um Mas livro 35 mais, talvez 40 mais. e é exatamente onde nós temos aí a liberdade de expressão, né, Ana? Não é um livro que precisa. Eu achei muito bonito até em tempo colocar isso. Eu não vi em nenhum momento no grupo você dizer a um de nós isso deve, isso não deve, siga aqui, siga ali. Não. Você deixou a livre expressão de cada um dos seus convidados para expressar como foi para si a sua experiência. E isso tornou mais belo ainda o nosso livro. E quem está nos assistindo, que é aqui da nossa região, que deseja o livro físico, nós já estamos fazendo a nossa relação, né, Ana? É, exatamente. De pessoas que o queiram no físico, porque antes, você acha que já pode deixar a data do nosso lançamento, Ana? Vamos contar para o pessoal que dia 10 de julho vai ser lançado na Amazon. Só que é a versão digital. É uma versão, né? É a mesma da impressa, mas tem gente que tem dificuldade para ver no celular ou no computador, né? Ler isso no digital. Eu sou uma dessas pessoas, eu sempre gosto de ler no papel ainda, né? E aí, a primeira, então, o lançamento no dia 10/7, também é para movimentar a Amazon. A gente precisa que vocês nos ajudem a movimentar, porque quanto mais. Se nós formos bem vendidos já inicialmente, a gente consegue subir no ranking da Amazon. E se nós subirmos no ranking da Amazon, vai ser muito bom, porque mais gente vai receber o livro. E aí, na sequência, após esse pré-lançamento no digital, que no primeiro dia a gente vai fazer um preço especial para quem estiver no nosso grupo de WhatsApp. A gente vai deixar depois o link ali nos stories para vocês acessarem, entrarem ali nesse grupo que a gente vai ficar contando das lives, a gente vai dar alguns bônus, fazer às vezes alguma terapia em grupo para quem está ali com a gente, né? E daí vai comprar o livro mais barato no dia. E na sequência, alguns diazinhos depois, a gente já vai colocar o impresso na Amazon e nós, autores, teremos em mãos. Por enquanto, vai ser dessa forma que a gente vai vender. Então, quem tiver interesse ou quiser até um autografado, né? Não vai ser por todos, vai ser pelo vendedor, que vai estar com o livro na mão, óbvio, porque eu não contei para vocês, mas os autores são de Joinville, de Santos, do Rio de Janeiro, tá todo mundo esparramado, Curitiba e nós aqui em Pato Branco, só nós duas em Pato Branco, né? Então, pra gente que vai vender para vocês, que vocês queiram já deixar meio que reservado, né? O impresso a gente já sabe o valor que vai ser R$ 49,90. Então, quem tiver interesse, a gente já pode passar o nome pra gente, que a gente já vai colocando na nossa lista de espera. Mas vai poder comprar na Amazon também, né? Claro. E acredito que nós vamos sim fazer uma venda além das nossas expectativas, porque este livro serve à vida de muitas pessoas. Ah, eu acredito. Ele é um livro muito eclético, né? Ele está trazendo várias facetas que todos nós sentimos na família, na vida individual, na profissão. E você sabe o que eu achei interessante a gente comentar com as pessoas? Porque normalmente quem prestou atenção no chamado, e quem percebeu e está buscando um propósito novo, ou está tentando se conectar com isso, é quem já passou por muita coisa, né, Grazi? Então é por isso que a gente fala ali para trás que a pessoa muito jovem, ela não está ainda conectada com isso, a não ser que ela já seja uma exceção. Amei. Tem, tem. Desculpa, Ana. Amei. Oi. Lá em Curitiba, a Meire é psicopedagoga, ou pedagoga, né, Meire? E ela atua numa grande rede de escola e vai ser uma boa divulgadora Olha interna aí, da que nossa data delícia. aí do lançamento digital. E a gente vai ter, como a gente tem uma escritora em Curitiba, às vezes pode pegar lá com ela. Olha aí, A gente pode combinar. show.
Ai, que delícia. Gente, e agora é assim, é um reforço. Quanto mais vocês puderem também indicar o nosso livro para aquelas pessoas que estão buscando o propósito ou que estão perdidas, porque também acontece isso. Muitas vezes quando você começa a sentir aquele vazio, tipo, eu não tô no lugar certo, eu não tô fazendo a coisa certa, né? Quando você tá se perguntando, meu Deus, mas o que que eu tenho para fazer? É nesse momento que talvez você esteja ali esperando por um chamado, né? Então, vai ser legal você ler, porque às vezes ele vem muito sutilmente e você nem percebe. Gente, esse livro vai ser muito legal, porque tem histórias de muitas formas. De encontros no profissional, encontros na maternidade, pessoa que foi parar na cadeia. Tem histórias ali de todas as formas. Vai ser Vai muito legal. inspirar a muitas pessoas, com certeza. E sei, vai despertar o desejo de cada um escrever sobre também o seu chamado. E, Que é... e prestar atenção, né, Grazi? Uhum. Perceber quando ele está acontecendo. Para mudar a vida para melhor, porque quando você sustenta algo que é interno, a raiz é muito mais forte, você tem muito mais chance de encontrar plenitude. Sabe que no meu livro, o anterior, eu não usei sucesso na capa, né? Porque eu podia colocar inteligência espiritual para você encontrar o seu sucesso. Falei, é muito clichê, eu não quero ter só sucesso. Eu quero muito mais do que sucesso, eu quero ser plena. Aí eu coloquei plenitude, né? E se eu tivesse que usar de novo, eu usaria plenitude. Porque a gente não quer só ganhar dinheiro. Eu quero muito mais que dinheiro. Eu não quero só ser famosa. Não é essa a estratégia, entende? É tudo junto. Em abundância, por favor. Porque é consequência, né? Quando nós estamos Exatamente. despertos e vivendo o que nos foi dado como uma bem-aventurança, porque é leve, é genuíno, mas a gente fica aqui numa malha material, né? Numa matrix tão envolvida, uma Um distração. véu de ilusão. Isso é muita distração. E a alma distraída fica no prejuízo. Talvez quando a gente for perceber, já passou muito do tempo, já passou da hora, não tem mais energia para fazer as coisas, né? Então eu cutuco, você sabe que eu gosto de usar essa palavra, até na minha comunidade que eu trago alguns assuntos assim, eu digo que eu sou uma provocadora, eu não sou uma professora, provocadora. Eu sou a pessoa que veio cutucar os outros, cutucar, se acorda. Você vai deixar os outros serem felizes no seu lugar? Até quando você vai deixar que digam quem você tem que ser? Essa sou eu, fico só cutucando. Para que as pessoas Faz. corram. Ela faz isso com maestria. Nada. Já fiz, inclusive com a Grazi. Você vai deixar aquela pessoa muito pior que você fazer vídeos e ganhar muitas visualizações no seu lugar? Eu falei Sim. isso para ela. Já. Incrível, né, Ana? Incrível. E eu sou muito grata mesmo. E você espera. Aliás, a gente não espera nada, né? Você sabe que isso é só o começo, né? Ah, sim. Para você ter uma ideia, eu já lancei esse livro como uma coleção. Esse já é o número um, vai ter dois. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que têm tudo para estar nesse livro, tinham tudo para estar nesse livro e não tiveram condições. Talvez não era o momento, né? Mas Uhum. elas vão se preparar para estar no segundo, você vai ver. Porque são pessoas. E você sabe que eu tenho. Eu gosto de pensar que eu sou uma agregadora de pessoas. Talvez se tivesse um dom natural, um talento, eu ia dizer que eu tenho esse check ali, sabe? Eu tenho esse negócio de ler a alma da pessoa e eu me entrego, assim, eu fico amiga muito rápido. E por né, por ser assim, eu vejo nas pessoas o potencial. Então eu vejo tanta gente com potencial que vou fazendo um raio-x assim, né? Putz, esse aqui podia falar sobre isso, 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 isso. Uhum. Tanto é que fiquei chateada porque algumas pessoas escreveram pouco do que eu conheço no nosso livro. Teve umas pessoas ali que eu cutuquei depois eu falei assim, você não teve coragem, né? Faltou coragem. Tem gente nessa live aqui sem coragem. Oi, pessoal. Economizar um pouquinho, né? Mas já duas ou três autoras já me falaram assim, Ana, se eu pudesse reescrever, eu já faria diferente. Então, olha como agora as coisas estão indo mais rápido para quem está desperto, ou para quem está querendo despertar, né? Sim. Para a realidade espiritual. Tá muito rápido. E flui, né? Flui. Eu vejo as meninas aqui também, a Janete, que está lá em Mercedes, cidade de Mercedes, também vai ser uma grande divulgadora, né, Janete? Tem grandes grupos aí de WhatsApp para você divulgar.
é uma mulher também muito participativa. Então, eu vejo que nós vamos ter muitas aliadas neste processo que vão viver o despertar também do chamado, contribuindo. Né? Tá rápido mesmo. É isso aí, Aline. Nós vamos igual foguete por aqui, né? Um cometa. E é aquela coisa da egrégora, né? A gente está criando uma egrégora agora, fortalecendo ela, e a tendência é que vá crescendo cada vez mais. Então, no meu primeiro livro eu escrevi sobre a colaboratividade, né? Coletividade, até eu escrevi dessa forma, falando que você é o outro do outro, né? A partir do momento que você passa a ver isso, vai saindo muita parte do véu, assim, porque você fala assim, gente, eu não acredito. Tudo que eu estava fazendo de errado, sei lá, culpando o outro, é tudo eu. Eu comigo mesmo. Quando você enxerga isso, muda tudo, né? Então, eu enxerguei isso que o livro... eu gosto de escrever, já estou com 2 livros engatilhados ali, mas, assim, esse livro em especial tinha que ser com todo mundo junto, porque é o movimento é muito maior e muito mais gostoso, né? Eu digo que quem pegou esse rabo de foguete aqui, a gente vai viver essa gratidão, essa vivência com você visceralmente. Ai, Visceralmente. meu querido. Então, a Aline está lá, já logo chega a sua vez, né, Aline? Nós vamos estar aqui do outro lado também, aplaudindo e vivendo esse processo juntas. Não, e sabe o que que é legal? Que vocês precisam se conhecer, né? Como vocês não se conhecem, essas lives vão ajudar muito vocês a se conhecerem. Então, eu conheço a Grazi já tenho aqui uns 20 anos que eu conheço a Grazi. Há muito tempo. Faz tempo. E eu fui fazer acupuntura, né? Mas assim, lógico, um detalhe do trabalho da Grazi, porque ela faz muitas coisas legais. Agora, eu nunca me esqueço que eu fui no médico e eu falei assim, tava com colesterol alto. E eu falei assim, eu vou fazer acupuntura, porque eu conheci uma mulher legal, não sei o que, ela me falou que vai ser bom e eu vou fazer. Daí ele falou assim, não, você tem que tomar remédio pro resto da vida. E aí eu fui lá com você, fiz o meu tratamentinho, e aí diminuiu muito o meu colesterol, só com acupuntura, né, sem tomar remédio. E aí esse médico que falou que eu não devia fazer, ele falou, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui consultar um cardiologista na época, e dele falou pra mim assim, olha, se deu certo, continue fazendo. Porque realmente não é comum, eu não esperava. E foi ali que eu meio que falei assim, tá vendo? Tipo assim, acreditei na Grazi ali mesmo. E eu não conhecia a acupuntura, né? E agora não. Qualquer problema maior, assim, a primeira coisa que eu vou atrás é da Grazi na acupuntura, porque sempre resolveu, né? E tô enchendo meu marido, né? Você sabe. Sim, querido. E lá no livro tem um pequeno histórico onde eu falo do contato com a espiritualidade na Grande Muralha. Eu vi demais. Puxa, olha o que você me fez lembrar agora, né? Porque a gente já escreveu lá em fevereiro foi escrito, né? É, por aí. E agora você falando, eu lembro disso. Foi muito bonito também esse despertar, né? E ali eu entendi que eu não tinha que pensar em outra coisa, senão fazer o que tem que ser feito e levar, né? Levar. E aí veio os rótulos também, né? Porque eu chego, então, no Brasil trazendo acupuntura, e aí as críticas com o budismo, que eu nem estudo budismo, mas enfim, Sim. onde a gente entende, né, que as pessoas confundem o que são culturas, o que são espiritualidade, o que é religião, e não é nada disso, é só uma alma fluida que comunica a divina presença de diversas formas, Exatamente. Para de tentar né? encaixotar, né? Eu tenho falado isso para as pessoas, não tenta encaixotar o que é tão lindo, maravilhoso, essa cachoeira maravilhosa, tentar colocar numa garrafinha, sabe? É muito maior. E aí você me faz lembrar isso, falei, puxa, lá foi um dos despertares muito forte, dentre outros, e a gente vai percebendo que eles não param de chegar. Não param, parece que são fases, né? Você passou uma fase, vem outra, daí vem uma nova tarefa, Uhum. né? Eu acho isso fantástico. É,
o que eu ia te falar agora da acupuntura? Ah, a primeira vez que eu tive uma situação grandiosa, assim, que eu percebi a expansão mesmo, foi fazendo acupuntura com você. Que eu tive aquela sensação do balonemê, que chama, né? Não sei se você lembra. Eu sei que você me deixou lá fazendo a sessão. De repente, olha como é que é a tal da sensação. Durante uma live, você também tá aprendendo coisa. Eu comecei a inflar, eu fiquei gigante. Eu falo, gente, é tão difícil explicar isso para alguém que nunca passou. Eu sei que é difícil e eu não tô tentando convencer, eu só tô contando o que aconteceu comigo. No meio daquele processo lá, me relaxando e com as agulhinhas funcionando lá, eu fiquei imensa. Eu digo que para eu chegar na ponta do meu dedo, eu tinha que andar meia quadra. De Isso. tão grande que eu tava. Eu fiquei imensa. Ou seja, ali eu comecei a expandir. E olha quanto tempo, Grazi. 20 anos que a gente tá fazendo trabalhos assim juntos. E foi 20 anos que eu tenho mediunidade desde criança. Olha. Eu sempre fugi dela. Então, olha quanto tempo eu demorei para integrar, para aceitar essas vivências e começar a falar sobre isso, sabe? Me segurei muito. Medo? Com certeza. E você sabe, vai lembrar, teu filho representou isto por você. Mesmo na sua primeira maternidade, você ainda não tomava inteiramente. Não, E teu pequeno começou a manifestar, começou mesmo. né? Até que você, opa, vem cá, que isso é. Na... E hoje, eles não falam muito, não sei se vão querer falar muito sobre isso, mas os dois têm uma sensibilidade imensa. Nossa, incrível. É você falando agora, eu lembrei falei, das vezes que você fugiu, os filhos te puxaram de volta e fizeram você ver por meio deles. Exatamente. E foi na pandemia que as coisas se agravaram para mim, assim, que fez eu admitir que eu era médium, sabe? Nossa, se a gente fosse falar disso, dá uma live só disso. Você não tem noção de cada acesso que nós tivemos, porque na minha família tem muitos médios, sabe? Só que muitos que nem eu, assim, não trabalhava, não falava sobre isso, só na família a gente sabe, mas, né, às vezes um amigo, um outro sabe, mas assim, não de vir aqui que nem eu tô na internet falando, né? Porque eu não trabalho com isso. Se alguém vier falar assim, faz uma consulta, não é isso, entendeu? Mas eu comecei a aceitar que tá aí. Então, na pandemia, a minha avó veio a falecer, que foi para mim foi um baque, assim, porque ela era muito importante para mim. E duas tias minhas ficaram internadas 28 dias, mais ou menos. As duas muito graves, assim. E nesse meio tempo, a gente indo visitar elas lá e voltando com recados para a família. A gente que eu digo é eu, mais uns três, quatro da família, assim. E aí, o que você sonhou hoje? Ah, hoje eu fui lá em tal lugar. Eu também fui nesse lugar. Daí começava a falar assim: tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Tinha, tava não sei quem tava, não sei quem. Aí a gente tenta fazer uma recapitulação, sabe? Às vezes no grupo de WhatsApp começa assim: quem sonhou com o que hoje? Na minha família, é muito louco. E aí, ali, a gente começou a meio que aceitar que realmente aquilo estava acontecendo, sabe? Eu posso dizer por mim, eu aceitei ali. E foi ali que eu comecei a fazer radiestesia. Até então eu não fazia radiestesia, né? E aí, para essa minha tia que estava muito mal e que ela também é como uma irmã, assim, para mim, eu fui fazer a radiestesia e fui tendo acessos, assim, né? Vendo o que estava acontecendo com ela, dia após dia, de pioras e de melhoras, tudo no pêndulo, vendo. Então ali abriu a porteira para mim, sabe? Então não faz muito tempo. Uhum. Mas 5 o anos. tempo em que você dá conta. Na hora certa, né? Na hora. Chegou a hora certa. E a partir deste lugar você abre, né? Você abre caminhos para muitas manifestações. E hoje, se não olharmos para isso, sinceramente eu não sei qual vai ser o caminho, senão os psicotrópicos e cada vez mais o adoecimento. Eu penso muito nisso. As pessoas precisam olhar porque o mercado já está doente demais. Não tem espaço mais para doentes mentais. O mundo está doente, né, Ana? Eu digo que não vão ser as faculdades que vão salvar o mundo, vai ser o nível de consciência. Ou as pessoas se abrem para o sentir e para viver o seu processo, Para intuir, né? ou elas se tornarão escravas do seu próprio sofrimento. Porque Concordo.
necessidade não assumida se transforma, né, no enclausuramento da sua própria loucura. Exatamente. E a consciência desregulada e desajustada, né, que acaba mesclando aí com a energia também desajustada. Eu falo muito de energia nos livros. Adoecem, né? Então a gente não fala de energia. Um médico tá aqui assistindo, às vezes vai falar, meu Deus, o que que elas estão falando, né? Tô falando que antes de chegar no corpo, passa por muitas etapas, né? O desequilíbrio. E a gente vai ter que começar a aceitar isso e olhar para isso. Enquanto não der esse salto, a gente fica estacionado e não sai do lugar. O inconsciente, ele se manifesta de diversas formas de todo momento. Eu, para resumir uma situação recente, estive num hotel aqui próximo à nossa cidade recentemente. Pela primeira vez nesse hotel, um hotel aparentemente novo. Uhum. E já chegamos meia-noite nesse hotel e eu não conseguia dormir. Entre a parassonia, que é aquele estado onde você, né, adormece, acorda, comecei a perceber os vários vultos no quarto. E acendi a luz, fiz a minha oração, entendi que era a primeira vez naquele quarto, muitas pessoas passaram por ali antes e não sabendo o que acontecera anteriormente, deixava, né, em oração para que isso se tornasse mais fluido. Adormeci e era como se todas as paredes caíssem e por Na hora, né? cada parede, corpos, muitos corpos, e esses corpos não tinham sujos de sangue, mas sangue já velho. Ui! E eu acordo quando o dedo da minha mãe é amputado nesse sonho e não tinha sangue. Então eu sentei 3 horas da manhã na cama. E 3 horas nós sabemos que é um horário que nós realmente precisamos, né, estar em ressonância com muita oração e vigília espiritual. Aí, ok, fiz o que entendo que devia ser feito. Pela manhã, quando eu vou para o café, então logo eu abro a porta do meu quarto, eu dou de cara no corredor com a foto do que existia antes neste hotel, que era um grande hospital, o primeiro hospital da cidade. Então pronto, meu coração ficou em paz, porque falei, tem sentido. Agora sim, né? Eu sei o que estava sentindo, com que eu estava em ressonância e quem precisava, que situação precisava de oração, né? Então ficou muito nítido e nós sentimos isso de diversas formas, só que algumas pessoas preferem anular este sentir com medicação, com excesso de trabalho, com o estresse do dia a dia, Nossa, e o quanto as pessoas fogem, né? com Muita gente eu vejo tem medo e Deus me livre de falar sobre isso. Eu começo a falar sobre isso já fica morto. Mas a gente está ali em contato porque matéria, energia o tempo. Por isso eu usei esse nome no meu livro, Tudo Comunica Você, porque quando a gente começar a ganhar mais consciência e Uhum. começar a aceitar que o que a gente está sentindo tá falando coisas pra gente também, e que a gente, por exemplo, eu vou marcar a live com a Grazi. Antes da Grazi entrar, eu já tô conectada com a Grazi. Uhum. Muito antes, né? Então a gente já tá trocando coisas, e quando a gente começa a abrir a consciência e a gente vai começar a ter mais acessos, não tem mentira mais. Então, para que o mundo melhore em termos de corrupção, de política louca aí que a gente tem, e guerras e não sei, tudo isso, a partir do momento que a gente ganhar consciência, isso vai ficando para trás. Não vai mais ter como manter isso quando a gente sabe tudo que está acontecendo. Hoje é uma enganação, é tudo oculto da gente, a grande massa não sabe de tudo que acontece, e é isso que é, fomenta o sofrimento. A partir do momento que você começar a ganhar consciência, olhar para o sofrimento e aceitar aquilo ali que está acontecendo mesmo, mas olhar com não quero mais. Ok, mas não quero mais. Não aceito mais. A gente vai pondo pontos, vai acabando. Então, se a gente coloca essa nossa energia no desejo de algo que realmente se eleve, aquilo que a gente teme deixa de ter a força que a gente dá. Para de ter força, exatamente. Uhum. E aí nós percebemos do quanto a gente pode formar correntes, E né? aí a pergunta é por que que a gente não faz isso, né? Se o poder está na nossa mão. Só que a gente é muito ignorante, assim, em termos de humanidade mesmo, né? A humanidade, se a gente for ver quem realmente está disponível para ter uma conversa dessas aqui e aberto, é muito pouco, muito pouco.
E os que também, às vezes, chegam a acessar, né? Ficam botando contra, assim, porque estão fugindo, estão na inconsciência. E falando de inconsciência ainda, o que que é, se não, esses espíritos que você teve a presença lá no hospital? De que espíritos que estão inconscientes, que ainda não se deram conta de que acabou a vida para eles, ou de que tinham coisas para fazer e não terminaram porque se culpam por não ter feito. A inconsciência de você fica ali preso no sofrimento que você mesmo poderia dar um ponto final. Sim, e se engana quem pensa que o chamado vai ser somente para as grandezas. Nós temos que entender que o chamado vem para uma ajuda de uma travessia que nos leva, assim, a um lugar de grandeza. Exatamente. E E, não, desculpa, pode falar, Ana. não, também, a gente se empolga tanto para falar tanto assunto, né? Não, e eu falo disso também na minha parte do livro, que eu falo que não é mais. Quando você ganha consciência e começa a olhar para você com autorresponsabilidade, você passa a se valorizar mais e parar de ficar querendo escolher o lado, ou bonzinho ou malzinho. Se você não faz tal coisa, você é mal. Se você faz, você é bom. Esqueça isso. Esqueça tudo isso. É muito neutro. Até então, antigamente, eu pensava que eu falava que eu não gostava de pessoas em cima do muro. Que eu gostava de ou seja quente ou seja frio, né? Não seja morno, que eu te vomito. Eu repetia muito isso. E eu ainda não gosto muito da pessoa muito neutra. Mas hoje eu vejo que a melhor maneira de lidar com as coisas é ser neutro. É você não tomar partido. É você tentar descortinar, problematizar, cutucar, né? Eu falei antes, cutucar. Vamos pôr para a superfície. Porque daí quando você começa a fazer porquês, mas por que isso você faz isso? Mas por que você faz isso? Por que você faz isso? Sabe, você começa a se perguntar e aí você começa a esclarecer e você vai ver às vezes que era tudo você. Um Uhum. novelo de lã dos teus problemas pessoais e emaranhados quânticos de tanta inconsciência e Inconsciente. incompreensão, né? Mas quando você realmente está desperto e você percebe a manipulação do interesse que sempre existe, né, de algumas situações, você consegue sair desse emaranhado. Consegue? Você se liberta disso e você segue a sua vida e não olha mais para trás. Né? E agora me fala, e a força de quem sai disso? Nada, não tem preço que pague, né? Porque Nossa, o dinheiro, a gente acaba aqui na fisicalidade não se paga. Mas aí você vai ver que não era nada disso, né? Não era carreira, não era a Ana, a Grazi, Romani, pega, Todorovsky. Não é pega. isso. Não é uma identidade, né? É muito além disso, né? Tanto que alguns espíritos, assim, quando eu canalizo, e que eu sei que são espíritos da luz mesmo, eles nem se identificam. Eles dizem assim, é um amigo, sou Uhum. um amigo espiritual. Oh, Pronto, eles não ficam se. Eles não vão chegar assim, aqui é o doutor fulano de tal, dando carteirada. Não é é. da luz. Gente, é tão simples. Não é da luz. E eu não tô falando que ele é mau. Eu tô dizendo que ele não ganhou consciência ainda. Simples. E como a gente leva tempo para sair deste lugar, né? É. Numa sociedade que valoriza tanto os diplomas, o ter. E é por isso que o Despertar do Chamado está aí, é um livro maravilhoso que vem mostrar a defesa, a sutileza, que é mais simples e que sim, nós não fomos poupados de viver situações dolorosas, porque, embora semideuses que somos, né, criaturas do Criador, nós também devemos lembrar que existem algumas coisas que nós precisamos expurgar por aqui, e esse é o nosso momento. Então, Se nós estivéssemos muito além, a gente não estava aqui, né? E sim, mesmo que talvez possa estar numa vibração um pouco diferenciada, tá aqui a trabalho. Então, assim, nós temos que sim trabalhar e fazer o nosso papel e colocar o coração na frente. Acho que quando a gente consegue colocar o coração na frente, a gente está falando uma coisa chamada amor incondicional. E se ele é incondicional, não tem condição nenhuma. Então você passa a olhar assim, é só uma experiência. Não estou aqui para provar nada para ninguém. Pronto. sobre isso, Ana. E quando você então nos presenteou e através do que você nos deu de presente, muitas pessoas terão acesso, a compreensão é
nós não sabemos quanto tempo temos. Não, Então, que façamos de cada momento da nossa vida aqui sentido de viver, né? exatamente. Então, a essa grande força que nos mantém na vida, esta chama que nos nutre o tempo todo, e isso é o amor incondicional, não tem outra razão de ser. E que a semente já está ali, né? Você não tem que procurar fora. A Então, parabéns, semente tá ali. Ana, parabéns pelo seu movimento, parabéns Obrigada. pela sua humildade, e principalmente de colocar à disposição o seu talento, o seu chamado, guiando outras pessoas a viver o mesmo. Você abriu caminhos para os seus semelhantes, e isso é de uma grandeza incomparável. Tô tão feliz, hein? Meu, o livro nem foi lançado ainda, não tá nem no ar ainda, eu já tô tão feliz. Ai, ai, Porque ai. Mas já está feito. é nosso e a gente botou a nossa história, que é o que a gente tem de mais importante, né? A nossa visão de vida e nossas experiências. E a gente fez com entrega mesmo, com esse amor que tá aí dentro, com a centelha funcionando, ativa. E eu gosto muito de pensar que nós todos que estamos ali, nós somos entusiasmados, né? Porque a gente tem essa energia vital e eu quero que isso seja entregue para vocês. Vocês vão se conectar. Nós aguardamos agora os próximos passos, né? Fiquem, Divulgando. é, fiquem de olho no nosso grupo. Peço que quem esteja aqui hoje entra nesse grupo de WhatsApp. Fiquem de olho aqui que a gente vai contando mais das próximas lives. Amanhã, live nesse mesmo horário, 8h30, com a Aretusa Siqueira. Já sigam ela, @Aretusa Siqueira. Já sigam a Grazi, quem não segue ainda, é Grazi Romani. Quem tá aqui pela Grazi, me siga, que eu sou @Tudo Comunica Você, que é o nome do livro. E a minha mãe e minha sogra chegando tarde, né? Minha mãe já tava desde o A começo. mamãe já Um está. beijo pra mãe. A minha sogra só vai pegar um tchau aqui. Mas é isso, gente. Obrigada, Grazi. Você é um amor. Sabe que eu te chamei porque eu sempre me conectei, né? Agradeço muito a tua presença. Li a tua história, fiquei comovidíssima. Muito, muito bacana. Daí fico mais feliz ainda de estar aqui com você, de ser sua amiga e estar podendo dividir essa história para as pessoas. Eu é que agradeço, linda, e mais surpresas, né? Mas vamos entregar aos poucos, Sem spoiler. porque precisamos degustar tudo que vem. Este livro, ele está trazendo vários outros eventos que vão acontecer depois, mas é um passo de cada vez. Nos aguardem. Ana, até mais. Tá bom, Grazi, um abração, pessoal. Muito obrigada quem ficou aqui até agora. Um grande abraço e a gente se vê amanhã na live com a Aretus. Tchau, Aline, mãe, Are, Poli, quem mais estava ali? Muita gente boa. Obrigada, gente. Até.